Olá, hoje vamos abordar uma notícia muito triste que veio lá da Indonésia. Sim, a da Juliana Marins, né? A publicitária brasileira. Exatamente. A morte dela aos 26 anos no vulcão Rinjani. A gente vai usar como base uma reportagem bem detalhada da BBC News Brasil. Para tentar entender o que aconteceu, como foi o resgate, que foi super complexo, e também os perigos, né, desse lugar que é um destino famoso para quem busca aventura. Pois é. O Monte Rinjani, ele atrai muita gente. É lindo, mas é conhecido por ser bastante desafiador. Esse caso, infelizmente, mostra bem as dificuldades, né? Principalmente de resgate em alta montanha e os riscos desse tipo de turismo. Para dar um contexto rápido, a Juliana estava numa trilha de 3 dias, ela sofreu uma queda na sexta-feira, dia 20 de junho, e, infelizmente, foi encontrada morta só na terça, dia 24. Estavam 600 metros de profundidade. O corpo só conseguiram recuperar na quarta, dia 25. Nossa, que situação. E a operação de resgate, como você já mencionou, foi extremamente complexa. Imagino. Pensa, um vulcão com mais de 3.700 metros de altitude, as equipes tiveram que lidar com um terreno super íngreme, muito inclinado, Sim. mau tempo constante, neblina muito, muito espessa. Tanto que resgate aéreo, helicóptero, nem pensar. Foi descartado logo de cara. Claro, sem visibilidade não tem como, né? É muito arriscado. Isso já dá uma dimensão do tamanho do desafio que eles enfrentaram, né? Sem dúvida. Foi preciso mobilizar muita gente. Cerca de 50 pessoas, pelo que foi noticiado. Nossa. O pessoal da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, polícia, voluntários, guias locais que conhecem bem a área. A técnica principal foi usar cordas, sistema de içamento. Trabalho braçal mesmo. Exato, um trabalho super minucioso porque o terreno é rochoso e instável. É o que chamam de resgate vertical, né? Praticamente escalar para descer e depois para subir com o corpo. Imagina o esforço. Inclusive, uma das equipes teve que montar um acampamento avançado, um flying camp, como eles chamam. Um acampamento no meio do nada, praticamente. Isso, para poder passar a noite mais perto do local, porque era muito difícil chegar e sair no mesmo dia. E a Embaixada do Brasil acompanhou tudo, né? Mandaram gente para lá, mantiveram contato com as autoridades. Sim, importante esse apoio. E sobre o acidente em si, o que se sabe das circunstâncias? Bom, os relatos dos colegas de trilha, né, que estavam com ela, dizem que a subida era muito dura, bem puxada mesmo. E a queda parece ter acontecido antes do amanhecer. Ainda estava escuro, a visibilidade era ruim. Usando só uma lanterna simples, foi o que disseram? Isso complica bastante, né? Com certeza. Escalar no escuro, num terreno desconhecido, é sempre um risco adicional. E ainda tem a questão do guia, né? O Ali Mustafa. Ah, sim. Houve uma controvérsia aí, né? Ele nega que tenha abandonado a Juliana. A versão dele é que ele sugeriu que ela descansasse um pouco, enquanto ele ia na frente checar o caminho. Teriam combinado um ponto para se reencontrar. Entendi. Mas de qualquer forma mostra vulnerabilidade, né? Numa situação dessas. Exatamente. E essa prática de subir de madrugada para ver o sol nascer lá do cume é muito comum no Rinjani. Só que aí se junta a escuridão, o terreno que já é traiçoeiro. Tem parte de rocha, parte de areia vulcânica solta, trilha estreita. E o clima que pode mudar de repente. Isso, neblina, vento, chuva. É uma combinação perigosa. A reportagem da BBC até ouviu uma editora local, a Astudestra Agen Rastre, e ela reforçou isso. O Rinjani não é para quem está começando. Definitivamente não. Ele explicou que o resgate lá depende totalmente do pessoal ir a pé. Não tem estrada, não tem onde helicóptero pousar perto das áreas mais críticas. É tudo na raça, né? E o mais triste é que não foi um caso isolado. Nos últimos 5 anos, parece que já tiveram pelo menos outras 8 mortes lá. Nossa, 8? É bastante. Sim, incluindo gente que caiu tirando selfie, gente que usou rota proibida. Parece um padrão preocupante mesmo. Exatamente. Esse histórico recente só reforça o quanto o lugar é perigoso. Eles até fecham a montanha na estação chuvosa, né? De janeiro a março, acho. Isso. O que mostra que existe uma consciência do risco sazonal, mas a imprevisibilidade continua o resto do ano. A altitude, o terreno vulcânico, o clima. É um desafio constante, mesmo para quem tem experiência. A beleza atrai, mas o respeito pela montanha tem que ser enorme. Então, para a gente resumir,
Foi uma perda trágica, né? Uma jovem perdeu a vida num lugar que é lindo, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso. Sim. Uma operação de resgate que foi heróica, mas muito dificultada pelas condições do lugar, pelo clima. Com certeza. E ficou alerta, né? Sobre os riscos desse tipo de turismo de aventura quando a gente busca esses limites. Exatamente. E esse caso faz a gente pensar mais fundo, né? Sobre o preparo que cada um precisa ter para um desafio desses. Qual a responsabilidade dos guias, das empresas de turismo e até a infraestrutura de segurança nesses lugares remotos. É um equilíbrio delicado. Muito. Fica aquela reflexão, né? Até onde vale a pena ir na busca por uma experiência incrível, uma aventura, e onde começa a linha do respeito pelos limites da natureza e pelos nossos próprios limites. É algo para se pensar.